Pessoal, vamos conversar sobre a cirurgia mais consagrada para o tratamento do aumento benigno da próstata e da obstrução com sintomas miccionais decorrentes disso, a RTU de próstata, que significa a ressecção transuretral da próstata. Uma vez indicada essa cirurgia, no que ela consiste? Consiste numa cirurgia feita pelo canal, na qual a gente entra com um aparelho que tem uma ótica, então a gente opera olhando pela tela e nós vamos raspar o miolo da próstata, de modo a aumentar o diâmetro da saída da bexiga. Ela é feita sempre em ambiente hospitalar, com anestesia. Essa anestesia pode ser um bloqueio, uma raquianestesia. Uma vez concluída a cirurgia, o paciente vai para a recuperação com uma sonda vesical, e é uma sonda dita 3 vias. Por quê? Porque ela vai receber uma irrigação, um soro, e ela vai drenar soro, xixi e geralmente um pouquinho de sangue que acaba tendo nesse pós-operatório. O paciente ele vai para a enfermaria e, em geral, depois de 2 dias, ele acaba indo para a casa dele. Geralmente sem sonda, porém, em algumas situações, a se depender do julgamento do cirurgião, ele acaba indo com a sonda e retirada no consultório num segundo tempo. O que esse paciente pode fazer num pós-operatório dessa cirurgia? Ele deve andar já desde na fase intra-hospitalar. Isso é importante para diminuir das complicações, que é a trombose venosa profunda, também para acelerar a movimentação e o funcionamento intestinal. Esse paciente deve manter uma alimentação saudável também depois disso tudo. E o que ele não deve fazer? Esse paciente não deve fazer esforço físico. Esforço físico pode predispor a sangramento. Esse sangramento pode acontecer em até 30 dias da operação. A relação sexual também deve ser postergada nesse sentido. Pode acontecer de sangrar quando o paciente está em casa, não tem problema que sangre, desde que não haja um sangramento expressivo a ponto de produzir coágulos que vão entupir a bexiga, ou expressivo a ponto de fazer com que o paciente sinta fraqueza, falta de ar ou taquicardia. Obviamente, nessa situação, a busca pelo sistema de saúde de urgência e a conexão com o urologista deve ser prontamente estabelecida. Uma vez feita essa cirurgia, como que é depois que tira a sonda? Vai melhorar instantaneamente todos os sintomas que me levaram a fazer ela? Alguns eles vão melhorar de maneira mais rápida, especialmente o fluxo urinário, a necessidade antes maior de fazer força e até o esvaziamento da bexiga. Sintomas que a gente chama de armazenamento da bexiga, como alguns pacientes também têm, um aumento da frequência miccional, urgência, que às vezes até pode acarretar perda, ou necessidade de acordar à noite para urinar, eles podem levar mais tempo para que eles melhorem. Pode ser necessário algum uso de medicação nesse sentido, porque também esses pacientes eles podem ter esses sintomas decorrentes de outras alterações que não somente a obstrução prostática vai restabelecer. Essa cirurgia, ela tem alguma implicação na esfera sexual? Sim, ela tem, e isso é imperativo que se alinhe com o paciente, especialmente em relação à ejaculação. Você já ouviu falar em ejaculação retrógrada? É o que pode acontecer nessa cirurgia. Como há uma raspagem da próstata, uma abertura da saída da bexiga, que a gente chama de colo vesical, o paciente vai ter a emissão seminal, mas essa emissão vai pro local de menor pressão, então ela vai para a bexiga e o paciente sente o prazer, mas não há nenhuma saída do líquido ejaculado pela uretra em si. Tem algum problema orgânico em relação a isso? A princípio não, o paciente vai acabar urinando depois e esse ejaculado vai sair junto com a urina. Algumas medicações que antes da cirurgia já são utilizadas para alívio dos sintomas também podem provocar esse tipo de sintoma. Essa cirurgia ela é duradoura? Resposta: geralmente sim, especialmente quando bem feita e bem indicada. As taxas de reoperação giram em torno de 10 a 15% em 10 anos. Existem várias técnicas atuais para alívio dos sintomas, algumas mais novas, outras que já estão mais sedimentadas, mas a RTU de próstata ainda é, hoje, em maio de 2026, o padrão ouro para o tratamento da hiperplasia prostática benigna quando a cirurgia é o caminho. Eu espero que eu tenha ajudado você, eu fico feliz com o seu prestígio e vou ficar feliz também se você deixar o seu joinha e encaminhar para quem eu possa ajudar mais. Um abraço.